Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 48, conversando sobre dependências e outros temas. Aqui, eu, Paulo Moraes e a minha colega psicóloga Neide Zanalato conversamos semanalmente sobre temas relacionados às dependências em geral. Nosso tema de hoje será a ansiedade. Você sabia que a ansiedade ela está sempre presente no tratamento da dependência química? Para a terapia cognitivo-comportamental, a ansiedade é uma emoção que é gerada quando a gente tem um pensamento disfuncional em relação a coisas ou situações. Vou dar um exemplo. Imagina que um garoto ele tem que enfrentar a situação de conhecer uma pessoa nova, uma garota, por exemplo. E aí ele começa a ter pensamentos do tipo: poxa, será que ela vai me aceitar? Será que ela vai me achar atraente? Será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me criticar? Será que eu vou ser bem recebido? Enfim, tendo esse tipo de pensamento, provavelmente ele irá acionar a sua ansiedade. E com a ansiedade acionada, ele provavelmente irá desenvolver alguma estratégia compensatória para lidar com essa ansiedade. Então, por exemplo, ele pode começar a gaguejar, ele pode evitar a situação, ou seja, ele não vai até o encontro. Ele pode, inclusive, beber alguma coisa para ter um alívio da ansiedade e dessa forma ter coragem para enfrentar a situação. Porque um dos primeiros efeitos da bebida alcoólica é tirar a autocrítica. Então isso faz com que ele consiga enfrentar a situação. Mas essa estratégia compensatória pode, a curto, médio e longo prazo, se transformar numa dependência química, dependência de álcool, por exemplo. Mas o nosso tema hoje, mais especificamente, é a presença da ansiedade na dependência química. Então, fique conosco até o final do programa para que você conheça um pouco mais sobre esse tema. É um tema muito interessante, tá bom? Eu lhe peço para que você acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que o novo programa entrar no ar e deixe seu like também. Isso nos ajuda na divulgação, tá bom? Então, muito obrigado por sua presença aqui e nos acompanhe até o final do programa. Um grande abraço. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu tô bem, graças a Deus, já mais que adaptada depois desse nosso período de férias. E com você, como é que vão as coisas? Tudo bem por aí? Tudo também, está tudo tranquilo, está tudo bem, tudo em paz. Então tá ótimo. Vamos gravar hoje nosso programa número 48, né? Na semana passada nós falamos sobre depressão e nessa semana aqui a gente vai falar sobre ansiedade. Uhum. Para TCC, para terapia cognitivo-comportamental, a ansiedade, né, dentro do modelo da TCC, né, que é evento, pensamento, emoção, comportamento, então a ansiedade, ela é emoção dentro desse modelo, né? Então, diante de um evento, diante de uma situação qualquer, eu faço uma leitura, né, eu penso algo a respeito desse evento, e esse pensamento determina que emoção eu vou sentir. Então, a ansiedade, nesse caso, ela é uma emoção que vai determinar os comportamentos, né? Os comportamentos normalmente associados com a ansiedade, ele pode ser uma estratégia de evitação, por exemplo, uma situação tenha sido lida como perigosa, né? Mas pode ser também um enfrentamento inadequado, por exemplo, beber, usar uma substância qualquer para ter alívio da emoção ansiedade, né? Então, eu gostaria de saber de você, Neide, como que você cuida, como você trata da ansiedade em paralelo com o tratamento da dependência química? Pode falar um pouquinho? Posso sim, Paulo. Na verdade, eu acho que esse tema meio que completa aquele que a gente falou no programa passado, quando a gente falava da depressão, e que uma pergunta que a gente tinha era assim: como que a gente trata isso, tratando a dependência química, quer dizer, eu trato concomitantemente com o transtorno por uso de substâncias? E novamente, a resposta é sim. Eu tenho temas centrais que estão mais ligados ao
transtorno por uso de substância, e eu tenho temas específicos, que são aquelas outras coisas que o paciente tem, mas que eu tenho que abordar com ele. Por quê? Porque, veja, justamente o exemplo que você deu. Muitas vezes, a minha questão da ansiedade, o evento que está desencadeando um pensamento distorcido, e desse pensamento distorcido, cuja especificidade cognitiva sempre vai ser e se, ou será? E se eu não conseguir? Será que eu vou ser vaiado? Será que eu vou ser rejeitado? E se eu chegar perto da menina e ela me olhar com uma cara e disser que não gostou de mim? Então, isso vai me travar, né? O comportamento em geral, a reação fisiológica é tensão, né? E o comportamento pode ser evitação ou o uso de uma substância, que seria aí meio como se fosse uma estratégia compensatória para lidar com isso tudo. A gente sabe que na TCC, o uso de substância é sempre visto como uma estratégia compensatória para lidar com algo que eu já tenho, né? E nesse caso que nós estamos dando exemplo, a ansiedade, ela seria o transtorno primário. Uhum. Nesse caso, o transtorno por uso de substância é o transtorno secundário. Por exemplo, vou dar um exemplo onde acontece o contrário. Por exemplo, a gente sabe que o uso de maconha desencadeia quadros de ansiedade. Então, porque o uso da maconha ativa uma área do cérebro responsável pelo medo, e existem transtornos de ansiedade que são secundários, por exemplo, ao uso de maconha. Então, aí eu tenho uma situação diferente. Do mesmo jeito, eu tenho que tratar as duas coisas. Tá? Vou tratar o uso de substância mostrando como que a crença determina o uso da substância, mostrando como a estratégia compensatória de usar substância está servindo para o paciente ou aumentar a sensação de prazer, ou se aliviar de dor, por exemplo, ao mesmo tempo que eu vou discutir com ele quais os gatilhos, por exemplo, quando o transtorno por uso de substância é o transtorno primário. Ou seja, volto a dizer a mesma coisa que eu disse lá quando nós falamos de depressão. Eu não posso tratar uma coisa e não tratar outra. Porque nesse caso específico eu estou vendo que uma coisa acaba sendo gatilho para outra. Do mesmo jeito que eu vou, muitas vezes, ter uma crise de ansiedade e corro o risco de fumar maconha para aliviar essa crise de ansiedade, mesmo quando a crise de ansiedade, sabidamente, é um transtorno secundário ao uso de maconha. Uhum. Né? Então, assim, a ideia, muitas vezes para nós não interessa o que veio primeiro, é interessante, claro, na formulação do caso. Acho que quando a gente vai fazer a formulação do caso, que é como se, para nós, por terapeuta, o que ele entende daquilo que está acontecendo na frente dele, até para ele planejar a intervenção que ele vai fazer, é importante que ele saiba quais são os transtornos, o que é primário, o que é secundário. Nós vamos informar isso para o paciente, evidentemente, mas eu vou tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Porque não adianta eu tratar uma coisa e não tratar a outra, porque uma coisa é gatilho para outra. Perfeito. Não dá para a gente falar para o paciente, bom, você tem dois problemas, a ansiedade e a dependência química. Então faz o seguinte, vamos tratar a ansiedade, quando a gente tiver com a ansiedade sob controle, a gente começa a tratar a dependência química. Porque uma coisa vai manter a outra, né? É isso, uma coisa é mantenedora da outra, exatamente. Muito bem. Tá bom, Neide, obrigado, viu, pela conversa de hoje. Espero que a nossa audiência tenha gostado do programa e tenha aprendido, né, um conteúdo a mais aí, para que eles também possam ajudar outras pessoas, né? Possam orientar outras pessoas. Um abraço, Neide, obrigado, viu? Obrigada, Paulo, para você também. Um grande abraço.